Boa noite. Me chamo Elias Filho e as coisas que aqui vou contar aconteceram na minha infância em São João do Meriti, Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro Vilar do Teles, onde no passado existiu uma grande fazenda. Tudo começou quando meus pais se mudaram de Engenho de Dentro do Rio de Janeiro e compraram um terreno em Vilar do Teles em 1979. Nessa época, meu pai teve que ralar para pagar o que havia comprado e também para a construção da casa, que a princípio tinha somente um quarto, uma sala e um banheiro, e uma cozinha com uma copa enorme. Eu sou o caçula de 7 irmãos, sendo que depois que a casa ficou praticamente pronta, faltando apenas acabamento, nós mudamos para lá. E logo na primeira noite de quando nos mudamos, percebemos que havia alguém batendo na porta da cozinha e ao mesmo tempo estava tentando forçá-la para abrir. Meu pai imediatamente se armou de ferro e facas e, junto com meus irmãos, se preparou para pegar quem estava tentando forçar a porta. Mas a nossa maior surpresa foi quando abrimos ela e saímos e vimos que não havia ninguém ali do lado de fora. Entramos novamente e em seguida continuaram as batidas e a forçarem a porta novamente pelo lado de fora, e isso bem diante de nossos olhos. Ficamos todos meio confusos e não sabíamos o que fazer, e no começo fiquei apavorado. Na manhã seguinte, quando nos levantamos e procuramos vestígios do que poderia ter provocado aquelas batidas e a forçar a porta, não encontramos nada. Esses fenômenos passaram a acontecer sempre e na mesma faixa de horário, a partir de 11h30 em diante. Um dia, um amigo meu, ali da região, foi me procurar em casa e eu não estava. Então, ele pediu café a meu pai. E como ele era meu amigo antigo, meu pai deu a liberdade de ele ir até a cozinha e servir-se por si mesmo. Então ele foi, mas retornou rapidamente e pálido, pois, segundo nos contou, ele viu lá dentro da casa uma moça loira, sendo que ela riu para ele. Após esse dia, essa aparição foi vista novamente por outras pessoas. Além disso, também aconteciam outras coisas na casa, como barulhos na cozinha, do tipo como se alguém estivesse lavando pratos, panelas e talheres. Uma noite, meu pai foi ao banheiro e ouviu um barulho lá dentro, que vinha da cozinha. E quando ele acabou de fazer seu xixi, ele abriu a porta e o barulho continuou, mesmo com ele já tendo saído do banheiro. Uma noite, quando estava eu, meu pai e minha irmã vendo televisão até umas 11 horas, fomos dormir. Mas na hora em que a televisão foi desligada, deram uma pancada muito forte na estante e depois saiu uma gargalhada de trás da TV. Após algum tempo, meus pais se separaram e eu passei a morar com a minha mãe. E o tempo passou, eu cresci morando nessa casa, e mesmo depois de adulto, presenciei outras coisas sobrenaturais, as quais coisas que vou relatar em outra oportunidade. Hoje, ninguém mora mais nessa casa, pois todos os meus irmãos que tentaram acabaram brigando com seus maridos e esposas. Devido a tudo isso, a casa sempre acaba ficando vazia. Outro fato interessante é que ninguém consegue reformá-la, porque quando alguém tenta, sempre acontece um imprevisto e a obra não acaba. Hoje eu moro em outro local, a 170 quilômetros desse lugar. Tenho minha família e filhos, e até hoje conto para minhas filhas o que vi nos anos em que morei ali, para que elas tenham o máximo respeito ao desconhecido.
Boa noite. Me chamo Melissa e venho hoje lhes contar sobre um grupo de 4 amigos meus, todos homens, que viviam falando sobre histórias de botijas encantadas que eram encontradas em casas velhas de fazendas, onde antes havia senhores e escravos. Para quem não sabe, antigamente os senhores ricos tinham o hábito, pelo menos aqui no Nordeste, de esconder moedas de ouro e objetos valiosos em baús, em sacolas de couro ou outros recipientes e enterrá-los para que ninguém os roubasse. Só que muitas vezes eles morriam sem revelar a ninguém onde estavam escondidos esses tesouros, e ainda hoje, vez por outra, um deles é encontrado. Algumas vezes a localização é revelada pelos mortos em sonho a algum agraciado. A esse tipo de tesouro enterrado dá-se o nome de botija, e essas histórias fazem parte do folclore nordestino. Pois bem, esse grupo de amigos resolveu levar as histórias de botijas a sério e investigar por conta própria. Quando um deles soube que havia uma lenda segundo a qual uma antiga fazenda de escravos que fica um pouco distante da nossa cidade tinha uma botija enterrada, resolveram então ir lá investigar. Meus amigos então muniram-se de pás, picaretas e um detector de metais, desses mais simples, e partiram. Na casa grande, hoje em dia, mora uma família de caseiros e mais ninguém. Os donos pouco aparecem por lá, de forma que o local só não está completamente abandonado por conta dessa família, constituída de umas 4 pessoas. Parte da casa grande foi fechada com tijolos e apenas 4 cômodos servem de residência à família, sendo uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Entre a sala e a cozinha há um corredor, no qual fica o quarto. Meus amigos chegaram a essa fazenda à tarde, apresentaram-se e um deles era conhecido dos moradores, e explicaram o que queriam fazer e tiveram permissão para entrar na parte habitada da casa. Começaram então um ritual, pedindo permissão aos mortos para encontrar alguma botija que porventura estivesse ali enterrada. Juntaram-se todos no quarto com mais 3 moradores, enquanto o pai da família estava do lado de fora. Fizeram algumas orações, algumas invocações e então começaram a usar o detector de metais. Nos primeiros minutos percorreram o chão do quarto. Não aconteceu nada, só que quando era retirado daquele ponto e colocado novamente, não apitava mais. Depois dava sinal em outro local e então parava. Continuou assim por vários minutos até que enlouqueceu e começou a apitar em vários locais diferentes. Meus amigos não estavam entendendo nada, então resolveram parar por alguns momentos para depois recomeçar. De repente, um pedaço de tijolo foi jogado em cima da cama do quarto em que eles estavam. Foi um susto geral. Acenderam a luz e realmente havia um tijolo lá. Mesmo assim, apagaram de novo a luz e ficaram ali, esperando que algo acontecesse. Desta vez, torrões de terra começaram a ser jogados em cima da cama. Um dos amigos quis sair dali, mas foi contido pelos outros, que resolveram aguentar firmemente. Alguns minutos depois, escutaram o barulho da porta se abrindo e um arrastar de passos. Acharam que podia ser o pai da família que tinha ficado do lado de fora, mas não. Um vulto de homem alto passou em frente à porta do quarto, em direção à cozinha, mas quando foram olhar quem era, não havia ninguém. Desta vez, todos saíram do local com medo.
Do lado de fora, o pai da família estava branco de susto. Ele disse que estava sentado numa pedra que tem em frente à casa quando viu um homem negro e alto surgir do nada numa das quinas da casa e, andando bem ereto e devagar, ele abriu a porta e entrou. Só que ele não viu o homem sair e logo em seguida todos saíram correndo. Depois desta, o melhor a fazer foi parar de invocar os mortos e partir dali o mais rápido possível. Não sabemos como a família continuou no local naquele dia assustador, e meus amigos não voltaram nunca mais naquele lugar. Boa noite.